tem um tema na minha mensagem. O tema da minha mensagem é o seguinte: Deus tem propósitos com as nossas feridas. Repita comigo, diga: Deus tem propósitos com as nossas feridas. Deus me direcionou nesta palavra e eu quero que você se atente aos detalhes do texto que nós vamos ler. Nós vamos meditar juntos. É uma palavra que eu tenho certeza que vai fortalecer você, a sua família, a sua casa. Porque o Espírito Santo está direcionando as nossas vidas. Vamos lá então? Mateus capítulo 26, versículo 36. Quem achou na Bíblia, diga amém. Amém. Quem achou no telão, diga amém. 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 Diz assim, ó: então chegou Jesus com eles, os 12 discípulos, a um lugar chamado Getsêmani. Diga: chegou no Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além a orar. Então preste atenção nisso. Jesus está falando aqui para 8 dos seus discípulos: se assente aqui que eu vou até ali orar. Versículo 37 diz: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Por isso que eu falei que os 8 ficaram em um lugar, e mais à frente ele vai levar mais 3 dos seus discípulos. E começou a entristecer-se. Preste atenção nisso. Jesus, nesse outro ambiente que ele levou Tiago, João e Pedro, quando ele chegou nesse ambiente, ele começou a se entristecer e a angustiar-se muito. Vai prestar atenção que a palavra vai falar conosco. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou em outras palavras, o que? Vigiai comigo. Então, preste atenção. Jesus deixa 8 dos seus discípulos em um determinado ambiente, e ele vai até mais à frente, leva 3, e ele diz para esses 3: fiquem aqui vigiando comigo. Mas, mais à frente, ele vai em outro ambiente. E aí, continuando a palavra, versículo 39, e indo um pouco mais para adiante, é como se fosse uma distância daqui lá no portão, um pouco mais, não é? Ele prostrou-se sobre o seu rosto ao chão e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Olha que importante isso. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar ou velar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o versículo 42, e indo segunda vez, presta atenção, segunda vez novamente ele vai orar, ele vai interceder, ele vai estar orando ao Pai, e dizendo: Pai, se esse cálice, e indo a segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele está dizendo: Senhor, meu Pai, a minha vontade, eu não quero que prevaleça, mas a sua vontade que prevaleça, a vontade do Senhor Deus. E voltando novamente, achou-os outra vez adormecidos, ou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Vai lá para Lucas agora, fazendo um favor. Mateus, Lucas capítulo 22, versículo 47. É a mesma história, mas uma visão diferente de um outro discípulo. E estando ele ainda a falar, aí mais à frente do texto que eu não li ali, mas... E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para beijar. Vai, 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Versículo 49. E vendo os que estavam com ele, que ia suceder, disseram-lhe: Senhor,
feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Quem que era esse que feriu o servo do sumo sacerdote com a espada? E cortou-lhe a orelha direita. Foi Pedro, não é? E para terminar, ele respondendo, Jesus disse: deixa-os, basta. E tocando ele a orelha, o curou. Amém? Pode se assentar, irmão Irineu já orou aqui por nós. Volta lá para Mateus, volta para Mateus. Capítulo 26 e o versículo 36. Meus amados, Jesus está no Getsemane. Jesus está neste lugar. E o que me chama a atenção é que nas últimas horas do Senhor Jesus, Ele vai escolher fazer algo muito importante na sua vida. Jesus, Ele vai se dedicar nos últimos momentos, porque depois, logo algumas horas depois, ele vai ser preso, e ele vai ser levado, ele vai ter que carregar uma cruz, ele vai passar por uma dor que jamais nós podemos imaginar, a dor que Cristo passou. Mas ele escolhe este momento para dedicar a sua vida a orar, a se angustiar em um lugar isolado de tudo e de todos, em um lugar que ele tinha a companhia dele. Na companhia dele estavam algumas pessoas, aliás, são três pessoas seletivas, que eram pessoas que faziam parte da sua confiança. Eram 3 dos seus discípulos que eram mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Agora, se vocês perceberem, ele está falando com Pedro, Tiago e João, próximo do lugar onde ele estava orando. Você sabe que, na maioria de nós, todos nós temos um lugar de oração, um cantinho de oração, um lugar onde que nós escolhemos para falar com Deus. E é nesse lugar que nós clamamos a Jesus, nós se derramamos na presença do Pai, nós intercedemos ao Senhor. E se você não tem esse lugar, procura um lugar lá na sua casa. Pode ser no seu quarto, pode ser na cozinha, pode ser na lavanderia, pode ser próximo da casa dos cachorrinhos, mas você tem que achar um lugar para conversar com Deus. Jesus estava no seu lugar de oração, e quem está com ele são pessoas de confiança, são pessoas que ele tem uma intimidade a mais. Agora, preste atenção que o texto vai deixar claro que há uma divisão de 3 ambientes diferentes. Isso me chama a atenção porque me traz um entendimento sobre o sacerdote, ou sobre o sacerdote real, que é o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, né? Que é Jesus. Perceba que no versículo 36, ele diz assim para um seleto grupo, os 8 discípulos, ele diz: fica sentado aqui, 8 pessoas, 8 dos seus discípulos. Ou seja, me lembra o quê? Me chama a atenção, porque eles estão no átrio. Se você puxar no Antigo Testamento, você vai ver que havia uma divisão em 3 partes para chegar no Santo dos Santos, o altar, onde estava a Arca da Aliança. O primeiro lugar era chamado o átrio, aonde que as pessoas, um grupo de pessoas chegavam ali para interceder, para falar com o sacerdote, para que o sacerdote intercedesse por eles. Em um outro lugar, havia um lugar chamado, esse lugar era chamado do lugar santíssimo. Era nesse lugar onde que o sacerdote chegava e ali tinha alguns alimentos, né? Se eu não me engano, quem estuda muito sobre esse texto vai lembrar que ali tinha um pão. O que mais que tinha lá? Quem já estudou essa passagem? Oi? O que mais tinha lá? Não lembro. No lugar santíssimo, um seleto grupo de pessoas e sacerdote apenas poderiam chegar ali. Mas no sumo, ou seja, no lugar onde que era o santo dos santos, só podia chegar
o sumo sacerdote. E se você ler a palavra de Deus, estudar um pouco sobre isso, você vai ver que o sumo sacerdote, ele passava por um processo muito grande. Ele precisava se dedicar muito ele precisava se dedicar muito à palavra do Senhor, aos mandamentos. Havia um processo bem seletivo e determinada idade que ele tinha que chegar para alcançar esse nível. Agora perceba o seguinte: Jesus chega no átrio, ele deixa os seus 8 discípulos ali. E aí no versículo 37, ele escolhe 3 desses discípulos para ir aonde? No lugar santíssimo. Ele diz a esses 3 discípulos, note, Pedro, Tiago e João, venham comigo para este outro ambiente, para este outro lugar. E aí no lugar santíssimo, quem que vai entrar lá? Somente um, que é o Senhor Jesus. Veja, esse segundo ambiente, queridos, é um ambiente que não é qualquer pessoa que entra. Porque se você parar para analisar, vai para o versículo 37. É nesse lugar que a pessoa ela começa a revelar as suas tristezas. Jesus não demonstrou para os seus 8 discípulos que ficaram lá atrás, no outro lugar, que ele estava se entristecendo, que ele estava angustiado. Mas Pedro, Tiago e João vão ver que ele está triste, angustiado. Então, se você perceber e analisar, esses 3 são aqueles mesmos 3 que vão entrar na casa de Jairo e vão ver a ressurreição da filha deste homem. Desses 3, um deles vai andar sobre as águas em uma tempestade, que era Pedro. Esses 3 são aqueles que vão estar aonde? No Monte da Transfiguração. Então, você tem que entender, queridos, que não são todas as pessoas que você vai revelar as suas tristezas e angústias. Você tem que ser seletivo nas pessoas que você vai se aproximar e revelar as suas feridas e as suas dores. Glória a Deus! A questão é que não é para todo mundo que você vai chegar e dizer o que está acontecendo no seu casamento, o que você está enfrentando, as dificuldades. Não, você tem que ser seletivo. Você tem que separar e encontrar pessoas de confiança. Jesus demonstra para nós aqui que tem pessoas que não são apenas pessoas de confiança, mas são pessoas que precisam ser de oração. Aí ele diz para esses 3 abençoados: fiquem aqui e vigiem comigo. Quantas vezes você já passou por dificuldades que você ficou tão abalado com aquilo que parecia que não ia haver mais solução? E aí você vai ao encontro de alguém, aí você vai conversar com alguém espiritualmente, pedir uma direção, uma orientação, e aquela pessoa em uma palavra, ela te constrange, ela te corrige, e você entende, não, essa pessoa é usada por Deus para me abençoar. Agora é importante entender isso, meus amados, porque Jesus está se entristecendo e angustiado, ele está angustiado, não é por qualquer situação. A situação que Jesus vai passar aqui no versículo 38 vai falar que ele se entristeceu, ele se angustiou-se a ponto de quê? Versículo 38, Mateus. E indo um pouco mais, ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Perceba aqui, queridos, algo muito importante para mim e a tua vida. Jesus não morreu lá no monte naquele monte da caveira. Jesus não morreu naquele dia que ele foi crucificado. Ele morreu no Getsêmani quando estava orando, quando estava intercedendo ao Senhor.
Preste atenção que Jesus, a morte de Cristo foi quando ele, a grande prova de Cristo foi quando ele estava orando. E se nós pararmos para analisar isso, Lucas 4 vai falar que depois que Cristo saiu cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado nas águas, ele vai entrar em uma consagração de quantos dias? 40 dias e 40 noites intercedendo e orando ao Senhor. E o que vai acontecer com ele? Levado pelo Espírito Santo ao deserto, em uma consagração. Quem que vai tentar ele? O diabo. Meus amados, o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E aí nós achamos que a nossa vida tem que ser perfeita. Eu aceitei a Jesus, não posso ter mais problemas e dificuldades. Eu tenho que ser 100% em tudo. Querido, você vai ter dificuldades, você vai passar problemas espirituais, você vai passar crises, mas você tem que entender que Cristo é que está te fortalecendo. Glória a Deus! Você tem que entender que não há luta ou dificuldade que você venha enfrentar, que Jesus já não tenha vencido, e se você crer nele, você ter fé, você também vai vencer. Isso é importante nós entendermos e guardar no nosso coração. E aí Jesus está ali com a sua alma a ponto de morrer espiritualmente, ele está triste, angustiado. E aí ele vai orar ao Senhor, ele vai se prostrar, ele diz aos seus discípulos, faça o quê? O que ele fala? Fiquem aqui e vigiem. Sabe, algo muito importante que aqui na igreja os irmãos estão fazendo tem que ser assim. Você tem que pedir nos grupos de intercessão, você tem que pedir para o teu pastor, para a tua liderança, irmão, ore por nós lá, ore pela minha família. Estamos entrando em uma oração por certa pessoa. Ore por mim, ore pelos queridos. Intercessor, nós precisamos de pessoas orando por nós. Nós precisamos de pessoas para orar pelo nosso casamento, para orar pela nossa vida financeira, para orar pela nossa vida espiritual. Nós precisamos de pessoas. Ninguém aqui consegue nada sozinho. Ninguém vai chegar em lugar nenhum, por isso, sozinho, porque nós somos igreja. Nós precisamos nos fortalecer como igreja, nós precisamos a cada dia nos capacitar, nós precisamos nos encher, nos fortalecer como igreja. Agora, preste atenção, que nesse terceiro ambiente, quem vai chegar, não entra os amigos, é só Jesus e o Pai. Vai ter momentos que você vai precisar de intercessores, mas vai ter um lugar que é só você e Deus, que você precisa ter este encontro com Deus. Neste lugar você precisa revelar coisas que só você e o Pai sabem. E Jesus está dizendo, ele que era o único santo, ele que não tinha pecado, ele vai dizer ao Senhor, Senhor, se for possível, passa este cálice. O salmista vai falar que o cálice da humanidade, o que era a dor da humanidade, veio sobre o Senhor. Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, enfermidades, e ali, naquela oração, naquela intercessão ao Senhor, ele estava reconhecendo, ele estava vendo as dores, o que ele iria passar, as dificuldades, mas por mais difícil que fosse, ele estava vencendo porque ele nos amava. O amor do Senhor nos trouxe a paz. E era necessário que um justo se rendesse em um jardim. Porque o Getsemane era um jardim. Era necessário que um justo, um santificado, alguém que era santo, se rendesse no jardim. Porque um dia, um homem que era filho
Adão não se rendeu à vontade do Pai. Mas Jesus, ele se rende à vontade do Pai. Jesus, ele se rende à vontade do Senhor e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Meus queridos, é muito importante entender isso. A grande dificuldade de servir a Deus, a grande dificuldade do cristão é entender, é o entendimento das Escrituras Sagradas. Por quê? Eu vou te explicar isso. A Bíblia fala assim que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Oséias 4,6, meu povo perece por falta de conhecimento. Repita comigo, falta de conhecimento. Presta atenção nisso. Eu estava aqui conversando antes de nós iniciarmos aqui o culto com o pessoal do louvor. O desejo foi feito para ser dominado. Todo desejo que nós temos foi feito para ser dominado. A Bíblia fala em Gênesis, coloque lá para nós, fazendo favor, Mateus, vamos explicar isso. Gênesis 3,6. Eu vou explicar para vocês rapidamente, se não entender. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Naquele momento, Eva estava com desejo de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus havia dito que no dia que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria? Eles morreriam. E você tem que entender isso. Muitos de nós temos várias vontades, a vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, desejo de traição, desejo de beber tal coisa, desejo de fumar tal coisa, desejo de ir em tal lugar. Querido, o desejo foi feito para você dominar esse desejo. Isso não pode dominar você. Porque, escute, preste atenção no que eu vou te falar. No momento em que o desejo tomar conta de você, você vai ficar descontrolado. Todo desejo que não é dominado vira pecado. Pode perceber, a pessoa que concede a permissão aos desejos da carne não consegue mais controlar a sua vida. O pecado toma de tal conta a vida da pessoa que não controla os seus desejos, que tudo aquilo que vem, ela bebe, ela fuma, ela trai sua esposa, ela não está nem aí com ninguém, ela briga, ela discute. E sabe por que isso acontece? Por causa de um desejo que não é dominado. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Coloca lá para nós. Gênesis 4, 7. Olha o que Deus, depois de Deus ter recebido a oferta de Caim e Abel, o Senhor vê no rosto de Caim que ele está entristecido, ele está com raiva, ele está bravo. E aí o Senhor diz para ele: se bem fizeres, não é certo que será aceito. O pecado já asa a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus estava falando para Caim? Você tem um desejo. Qual que era o desejo de Caim aqui nesse momento? Matar Abel. E Deus deixa bem claro para ele: se você conceder esse desejo, se você permitir esse desejo dominar você, você vai encontrar algo terrível na sua vida. O que aconteceu no momento em que Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? O que aconteceu? Ela perdeu naquele mesmo momento, ela perdeu algo precioso que as crianças hoje têm. O que é? A inocência. Quando se perde a inocência, se perde o respeito. Quando se perde o respeito, começa a valentia, fica valente, fica bravo, fica de tudo, né?
Só que não era só isso que Eva perdeu. Naquele mesmo momento que ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela faz algo terrível que todos nós fazemos. Sabe o que é? O que Caim fez? Se não é aceito o meu, eu não quero que o outro seja aceito. O que ela faz? Ela convence o seu marido a comer do fruto, porque eu não vou morrer sozinho, você morre junto comigo. Queridos, amados, eu quero que você entenda isso. Muitas vezes, não é que nós não queremos que Deus se agrade daquilo que nós estamos fazendo, mas nós queremos que só Deus se agrade de nós e não dos outros. Se meu irmão prosperar, Deus está errado. Toma cuidado com aquilo que você deseja. Porque se este desejo dominar a tua vida, você vai ficar descontrolado. Você vai perder o controle da sua vida. Eu desejo trair. Trai. E o que acontece? Você perde a honra, você perde o respeito da tua família, você perde o respeito dos teus filhos, você perde o respeito da igreja. Faz o que... Algo muito importante para você guardar no seu coração, eu volto aqui na mensagem do texto que nós iniciamos. Nós temos que aprender a fazer contas. Aprenda a fazer contas. Quando o desejo vir bater na sua porta, bater na porta do seu coração, coloque este desejo diante de você e lembre o que vale a pena. Faça contas. Vale a pena perder a família por causa do desejo? Vale a pena desonrar os seus filhos, a sua esposa ou a esposa do seu marido? Desonrar os seus amigos por causa de um desejo? Vale a pena? Não vale a pena. E o mais importante, vale a pena perder o seu nome escrito no livro da vida por causa de um momento? Porque se engana as pessoas em achar que é apenas uma bebida, ou apenas um momento, queridos. Tudo aquilo que parece ser um momento é uma proposta do inimigo para tentar nos desviar do foco principal, que é a salvação de Cristo para nós. Amém? Vamos lá então. E aí Jesus... A Bíblia fala que depois de um certo momento, Jesus volta novamente, o segundo momento, e ele vê os seus discípulos dormindo. Eles não conseguiram vigiar, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam cansados. E logo à frente, quem que Jesus vai, depois da oração, que Jesus sai da oração, quem que Jesus vai encontrar? Uma multidão. E junto com a multidão, com alguns soldados, algumas pessoas, quem que vai vir ao encontro de Jesus? Judas. Se você analisar biblicamente, a única pessoa que Jesus disse que era o seu amigo era Judas. Para mais ninguém, Jesus disse que era seu amigo, senão Judas. Sabe o que isso significa? Que quando Judas beija o rosto de Jesus, Jesus sabia quem era o traidor, sim ou não? Mas sabe por que tudo isso acontece e há uma permissão de Deus? Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus diz basicamente assim, vou explicar para você. Pedro, você acha que eu preciso da tua ajuda? Se eu rogasse ao Pai neste mesmo momento, Ele mandaria 7 legiões de anjos ao meu favor. E depois disso, depois desse acontecimento, quando Judas beija Jesus, Judas beija Jesus, Jesus está demonstrando algo muito importante para nós. O que mais dói não é a traição de uma pessoa que você não conhece. O que mais dói é a traição de um amigo, de uma pessoa próxima a você. E Jesus, tão santo e santificado, precisou passar a dor
de um amigo o traindo, porque você acha que Jesus não amava a Judas? Claro que amava. Você acha que Jesus, mesmo conhecendo e sabendo quem era o traidor, você acha que Jesus não se compadecia de Judas? Claro que sim. Mas quando Judas o beija no seu rosto, Jesus sente a maior dor que nós podemos sentir também aqui, que é uma dor de traição, de pessoas que nós confiamos e nós acreditamos, que nós colocamos, nós abrimos o nosso coração e essas pessoas nos traíram. Essa dor Jesus passou também, mas Ele venceu por nós. Agora preste atenção nisso, queridos. No momento em que Cristo foi preso, Jesus foi levado a passar por dores, como eu disse aqui, que nós não podemos nem imaginar. O que Cristo passou por nós, o preço que Cristo pagou naquela cruz, não tem como nós, de forma alguma, queremos recompensar ou pagar por isso. Não há como. Então Jesus, Ele não pede para você que você faça algo que você não pode fazer. O que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você, Ele não está cobrando de você um dinheiro para dizer assim, ó, pague aquilo que você me deve. Não, Jesus está apenas deixando bem claro para nós o que eu espero de mim, o que Jesus espera de nós, é apenas um coração que o deseja de verdade. Glória a Deus. O que o Senhor espera de nós é que o nosso coração esteja voltado a Ele. Porque somente desta forma o Senhor pode manifestar a sua misericórdia sobre nós. Somente dessa forma Cristo pode trazer libertação para a nossa vida, porque não há outra forma. Nós podemos estar angustiados, tristes, revoltados. Você pode estar bravo com o seu pastor, você pode estar bravo com a igreja, você pode se revoltar com as pessoas. E você pode estar aqui dentro da igreja revoltado. E Cristo quer trabalhar no seu coração, Ele não pode trabalhar, porque se você não se arrepender e você não se colocar à disposição do Senhor, nada vai acontecer. Escute isso com atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. A única forma de nós encontrarmos a paz que nós tanto precisamos, a única forma que nós podemos alcançar a misericórdia do Senhor em nossas vidas, a única forma que eu e você, nós podemos chegar diante do Senhor de forma que agrade a Ele, sabe? A única forma, a única maneira que nós podemos fazer isso é quando nós confessamos os nossos pecados e as nossas falhas e nós se arrependemos dos nossos maus caminhos. Então, sem confissão e sem arrependimento não há vida. O que eu quero dizer? Eu quero finalizar aqui esse texto com vocês, dizendo o seguinte: há um propósito nas feridas que você teve na sua vida. As feridas podem doer e você pode relembrar de coisas que doeram no seu coração e marcaram a sua vida. E você está aqui talvez revoltado com situações, com palavras, com pessoas que te atingiram de tal forma que você está abalado ainda com isso, e muitos anos atrás isso aconteceu. Mas entenda, Cristo, Ele espera de nós um coração arrependido. Glória a Deus. Peça a misericórdia do Senhor, peça ao Espírito Santo, me ajuda a perdoar, Senhor. Me ajuda a perdoar, porque quando você perdoa, você se desconecta disso. Talvez isso tenha roubado a tua paz. A falta
falta de perdão tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua harmonia no teu casamento e você não sabe como resolver. Falta de perdão. Confessa ao Senhor, pede a misericórdia de Deus, peça ajuda, que hoje Ele vai curar a sua família, a sua casa. E você vai sair daqui sarado em nome de Jesus. Coloca-se em pé, nós vamos orar por você. Vem até aqui na frente. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Queridos, não troque, não jogue fora a sua vida, o seu compromisso com o Senhor por coisas baratas.